Atenção! Vai começar agora uma teleaula de currículo do curso de graduação. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula de número 6. Bons estudos! A aula de hoje tem como tema gênero e currículo e visa explicitar como o tema gênero, feminino e masculino, é trabalhado nos diferentes tipos de currículo. Vale ressaltar que gênero é diferente de sexo, visto que gênero está ligado aos aspectos historicamente e socialmente construídos a respeito do homem e da mulher, enquanto sexo está ligado aos aspectos biológicos. O termo gênero envolve características e atributos de homens e de mulheres. De acordo com Santo Tomé, os alunos precisam de uma formação que possibilite uma postura crítica e reflexiva da sociedade. Entretanto, alguns saberes são silenciados pelos currículos, impossibilitando que os alunos questionem ou criem outras possibilidades diferentes daquelas que são propostas pelas escolas. Veremos então como as relações de gênero estão presentes na nossa cultura, nas nossas escolas e na nossa sociedade, mesmo sendo muitas vezes silenciada pelo currículo. Já estudamos anteriormente, currículo significa um conjunto de experiências e possibilidades que são proporcionadas aos alunos, além de abranger um conjunto de matérias, disciplinas e conteúdos que são estudados nas escolas. Ainda, segundo o Dicionário Crítico de Currículo desenvolvido pela professora Marluce Paraíso, currículo oficial pode ser considerado aquilo que foi regulamentado para ser trabalhado nas escolas, enquanto currículo oculto é um conjunto de normas e valores implícitos nos conteúdos escolares, mas não mencionados pela escola. Diante desses conceitos, podemos concluir que gênero não faz parte do currículo oficial, visto que nas escolas não há matérias, não há conteúdos ou disciplinas que ensinem aos meninos a serem másculos e as meninas a serem femininas. Entretanto, está claro como essa formação relacionada ao gênero está presente no currículo oculto. Podemos exemplificar quando meninas são incentivadas a terem um caderno colorido, caprichado, enquanto os meninos são conhecidos pelo quanto são bagunceiros e o quanto atrapalham as aulas. Durante a nossa teleaula, ainda apresentaremos outros exemplos da relação que há entre gênero e currículo, além de falarmos do currículo cultural. Bons estudos! A definição de gênero opõe-se à definição de sexo. Enquanto este último termo fica reservado aos aspectos estritamente biológicos da identidade sexual, o termo gênero refere-se aos aspectos socialmente construídos do processo de identificação social. Gênero refere-se ao feminino e masculino, enfatizando o aspecto relacional entre mulheres e homens, envolvendo valores e características que são construídas socialmente. Bom dia, eu tô aqui com a Elaine, estudante de pedagogia do FMG, e ela vai contar pra gente sobre a opinião dela, o que é ser, quais são os traços de um menino e de uma menina. Bom, a menina ela é mais doce, ela é mais frágil, ela é mais delicada, ela tem os traços mais delicados. O menino ele já é mais grosseiro, ele já é mais macho, ele já é mais ríspido, mais racional, mais centrado. A menina ela é mais indefesa, ela é mais tranquila, mais delicadinha. Currículo oficial é o que foi planejado oficialmente para ser trabalhado nas diferentes disciplinas e séries dos cursos. É o que consta na proposta curricular do Estado, nas propostas curriculares das secretarias de educação ou nos livros didáticos, elaborados a partir destas. Do mesmo modo, currículo formal abrange todas as atividades e conteúdos planejados para serem trabalhados em sala de aula.
currículo oculto são conjuntos de normas e valores implícitos nas atividades escolares, porém não mencionados pelos professores ou não intencionalmente buscados por eles. São, portanto, aprendizagens ou efeitos de aprendizagens não intencionais, que se dão como resultado de certos elementos presentes no ambiente escolar. É constituído tanto de práticas como de mensagens não explicitadas. Estamos aqui com a Maria Eduarda. Maria Eduarda era aluna de uma escola municipal aqui de Belo Horizonte. Maria Eduarda, quais eram as atividades realizadas na educação física da sua escola? As meninas brincavam de bambolê, de pular corda, queimada, e os meninos brincavam de futebol. E Maria Eduarda, se as meninas quisessem jogar futebol, os meninos deixavam, o professor deixava, o que acontecia? Não, os meninos chamavam de Maria Márcia e os professores falavam que não, que os meninos iam zoar. A professora e pesquisadora Marluz Paraíso desenvolveu uma pesquisa em um curso de magistério no norte de Minas. Além de perceber que os homens eram minoria no curso, a professora pôde concluir que eles eram inferiorizados pelas outras alunas e pelas professoras por serem homens, já que elas consideravam que o curso de magistério é um curso majoritariamente feminino, visto que mulheres têm mais trato com as crianças. Ouviremos agora a experiência do professor Rodrigo, um homem que fez o curso de magistério e compartilhará como foi o seu tempo trabalhando na educação infantil. Então, olá, meu nome é Rodrigo de Jesus, eu sou professor aqui da Faculdade de Educação e fui convidado aqui para falar um pouco sobre a minha trajetória docente no ensino infantil. E só para contar, fim da década de 90 eu me formei em magistério no ensino médio e a minha sala ela tinha cerca de 30 estudantes, 27 eram mulheres, tinham 3 homens, né, incluindo a mim. Eu fiz magistério, escolhi numa situação interessante porque minha irmã ela fez matrícula em contabilidade, fiz matrícula em magistério e eu em contabilidade, porque minha mãe foi lá fazer. E depois eu e minha irmã trocamos, né? Minha mãe ficou um pouco assustada porque ela imaginou que eu faria contabilidade e minha irmã magistério, né? Profissão de mulher, profissão de homem. E aí eu fiz magistério, formei e fui fazer estágio numa escola de educação infantil, né? Uma escola bastante renomada da minha cidade, Ibirité. E eu fiquei lá quase um ano, né, uma parte do ano como regente da sala, porque a professora entrou em licença. E era muito interessante, porque eram crianças de 4 anos, né, do primeiro período, e tinha uma relação de muito carinho assim, entre eu e as crianças, mas ao mesmo tempo as outras profissionais, as outras professoras, elas sempre se assustavam, assim, porque elas sempre pensavam que eu estava gritando e brigando com as crianças porque eu tinha a voz mais grossa. Então, quando eu falava alguma coisa, todo mundo escutava na escola toda e ficava muito impressionado, assim. Mas é interessante porque era sempre as mães que buscavam as crianças na escola. E as mães gostavam muito de mim, a relação era muito boa. Tanto é que hoje os meninos estão com 18 anos, eu sou chamado para formatura, para casamento, então tem uma relação ainda muito legal. Mas aí quando terminou o ano e eu tinha passado esses meses como regente da turma, eu estava querendo saber se eu ia ser contratado e tal, e a diretora me disse que eu não ia ser contratado porque as mães não gostavam de professores homens na escola, né? E eu fiquei muito intrigado com isso, né? Porque ao mesmo tempo eu tinha feito um trabalho bacana, né? Mas ao mesmo tempo, e as mães tinham uma relação boa comigo, mas ao mesmo tempo a justificativa dela foi justamente que as mães não gostavam de professores homens, né? Então que eu estava no lugar errado. E aí eu acabei saindo, desistindo temporariamente de ser professor, fui trabalhar em escritório, e acabou que os caminhos da vida me trouxeram de volta para a docência e justamente para a pedagogia, né? Então o mundo dá voltas e eu acho que o mundo sabe o que faz.
Sebastião da Silva afirma que a publicidade ensina, educa e faz parte de um currículo cultural. Pegamos como exemplo uma marca de roupas infantis que desenvolveu uma propaganda voltada para os meninos e voltada para as meninas. A propaganda voltada para os meninos fazia a alusão que ele seria um grande empresário, enquanto a propaganda para as meninas fazia a alusão de que ela seria uma futura mamãe. Portanto, podemos perceber as relações de gênero quando o currículo cultural ensina que coisa de menino é ser grande empresário e coisa de menina é ser futura mamãe e dona de casa. É isso aí, minha gente. Por hoje tá bom, que eu já estou cansadão. O negócio é ir pra casa. Isso, ir pra casa e estudar. Bons estudos e até a próxima teleaula. Telecurso 2000.